logo pela manhã, com a mesma palavra brotando no coração. E aí eu comecei a buscar do Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo, para que também eu possa falar com as pessoas? E Deus começou a tratar grandes coisas ao meu coração, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você puder me emprestar o seu coração por um instante, eu quero compartilhar sobre coisas que Deus tem expectativa em cada um de nós. E eu sei que se tem em mim, é possível ter em você também. Amém, queridos? Ah, pastor, isso que o senhor vai falar, depois que eu ouvir aí, eu tenho certeza que talvez isso seja só com o Senhor, seja algo que Deus tratou só com o Senhor. É possível, mas eu não acredito não, mas é possível. Mas por tudo aquilo que eu já vivi até hoje, por tudo aquilo que eu esteja vivendo até hoje, eu percebo a necessidade de Deus trazer um alerta para cada um de nós, uma atenção, ou chamar a nossa atenção, para que a gente possa perceber exatamente onde estamos e o que queremos fazer com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho falado em alguns momentos, às vezes no particular, ou mesmo em meio a uma reunião, que muitas das vezes as pessoas precisam identificar-se naquilo que Deus já falou com ela. Muitas das vezes Deus pode até me usar como um pastor da igreja, dizer para as pessoas algo que elas vão viver ou algo que elas vão experimentar, tentar trazer ela para uma liderança, trazer ela para um novo momento, talvez um momento até de correção, de orientação, um momento às vezes de mostrar o caminho. Mas eu sei que na maioria das vezes, se não 100%, mas na maioria das vezes, o que eu falo, Deus já anunciou no coração das pessoas. É só um despertar daquilo que, rapaz, Deus está falando de novo, ou Deus já anunciou, já falou através de pessoas, de professores da escola do Rema, de pastores locais, de ministros que vêm de fora, em vários momentos, talvez em ministrações que você ouviu pela internet, livros que você leu e brotou no seu coração, chamados, e às vezes não simplesmente dentro dos 5 dons ministeriais, mas chamados para viver um novo tempo. E muitas das vezes nós não viramos aquela chave, não despertamos para aquilo que Deus nos chamou. Eu falo uma coisa, eu estava falando, a gente estava numa reunião ainda há pouco, eu estava falando, pelo menos eu acho até por mim mesmo, que a gente ainda não tem a plena consciência de que Jesus está voltando. Eu vou dizer só por mim, tá? Porque se realmente a gente tivesse, não, pastor, eu acredito, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas a nossa vida nem sempre é exatamente como expectativa de alguém que está chegando. Vou te dar um exemplo básico. Eu não sei quantas vezes isso já aconteceu na sua vida, ou se vai acontecer ainda muitas vezes. Você convida uma pessoa para a sua casa. Normalmente, isso é o normal, nem sempre pode acontecer isso, mas é o normal da gente preparar a casa para receber as pessoas. Ou pelo menos aquela área de convívio comum, aquela área onde você vai levar aquela pessoa, você vai arrumar, você vai organizar, você vai fazer algo para que quando aquela pessoa chegue, né, dentro daquilo que você tem para oferecer, você possa oferecer da melhor maneira possível. Não é assim? Às vezes até se você convidar para um lanche, para um almoço, para qualquer coisa, você tenta preparar, né, algo de melhor, ou algo também dentro das suas possibilidades. Algo de melhor não é algo caro, mas é dentro daquilo que você tem como possibilidade. E a gente gera aquela expectativa, fulano vai visitar a minha casa. E se for uma autoridade, às vezes parece que a expectativa ainda é maior, e é um reconhecimento maior. Agora imagina Jesus. Imagina se realmente você tira a questão religiosa, que Ele está com você em todo o tempo, mas imagina se fisicamente Jesus ligasse para você e dissesse: olha, eu vou hoje à noite, quando você sair do culto, olha, vou para a sua casa depois, ou amanhã está marcado um almoço com Jesus, seja no restaurante ou seja na sua casa. Você vai gerar uma expectativa maravilhosa. Eu geraria. Não sei se é verdade para você, mas eu geraria. Mas nem sempre tem sido assim na nossa vida. Talvez a vida está tão bagunçada. Se Jesus chegasse, ele dizia: rapaz, eu não vou entrar aí não vou falando nem de em casa não estou falando dos móveis, da bagunça, da sujeira, estou falando disso não, estou falando na vida. Às vezes está tão bagunçada que se Jesus chegasse: eita, peraí, deixa eu organizar. Não estou falando também de roupa, de vestimenta não, estou falando da vida. Eu sei que fica olhando para frente. Tem alguns que disseram: fala a Deus. Talvez você corre o risco de olhar para uma outra pessoa ou pensar: rapaz, se fulano estivesse aqui e ouvindo essas verdades. Não, mas Deus está falando conosco. Ou pelo menos está falando comigo.
E agora, durante a madrugada, depois até de uma reunião muito boa, para mim, pelo menos, foi muito boa, muita direção. Então, eu acordei pela madrugada e o texto que vinha no meu coração, não o texto bíblico, mas o texto que vinha no meu coração, e logo em seguida brotou um texto bíblico que eu amo, que dirige os meus passos muitas das vezes, mas foi entrega total. Eu disse, como assim? Aí orei um pouco, meditei um pouco nessas verdades, aí cochilei de novo, e aí acordo um pouco mais à frente, entrega total. E eu disse, Senhor, e aí eu parei para orar, desci e fui para a sala e fui orar um pouco, e fui buscar um pouco as informações que Deus tinha para a minha vida naquele momento, e Deus falando sobre entrega total. Eu sei que se eu perguntar, talvez se você levantasse a mão, ou se eu perguntasse, levasse o microfone, você talvez me respondesse, ou respondesse para as outras pessoas. Talvez ao sair daqui, você vai sair com alguém, seja para a sua própria casa, ou você vai encontrar alguém ali, aleluia, e aí você possa dizer para essa pessoa, não, olha, eu já tenho minha vida totalmente entregue a Jesus. Glória a Deus, fica tranquilo, no final, me espera antes de você sair, para você impor as mãos sobre mim e orar pela minha vida, porque você está em outro nível. Pastor, o senhor não tem? Não, ainda tem coisas ainda que a gente vai fazendo, né? Eu conversando com Virgínia agora de tarde, foi interessante que a gente vivendo uma situação, alguém ligou, e aí ela respondeu uma coisa, ela disse, rapaz, imagina se realmente a gente está fazendo a plena vontade de Deus, porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas se adequem àquilo que é tempo que sobra, ou tempo que a gente acha importante. Vou dar um exemplo, você marca um compromisso e a pessoa falta naquele compromisso, e aí se ela marcar para um outro horário, para um outro momento, no outro tempo, talvez você diga, não, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu disse que a minha vida estava totalmente entregue a Jesus. Deixa eu ir para um texto para você começar, tem 42 versículos aqui para a gente hoje à noite, aleluia. 2 Pedro, lá no capítulo 1 de 2 Pedro, se você puder abrir, se você tiver aí uma Bíblia. Terça-feira nós tivemos a oportunidade de ministrar numa igreja. Nem vou falar o bairro, né, para você dizer, rapaz, realmente Deus falou comigo para estar orando pelo pastor. E a gente terminou um culto maravilhoso mesmo, para mim foi muito bom, para pessoas, na verdade, também creio que foram tocadas por Deus. Uma oportunidade de um pastor, alguém perguntou, pastor, como você conheceu ele? Ele disse, rapaz, lá no grupo do Compaz, ele vê nos vídeos, já me chamou a terceira vez, e essa semana era aniversário de 13 anos da igreja, ele me convidou, e foi um tempo glorioso. Aí eu saí, quando eu saí, ia saindo já para ir embora, eu sei que depois Virgínia vai puxar minha orelha, você não precisava ter contado isso, mas eu já comecei. E aí quando eu vou saindo, vinha passando um carro da polícia, me parou e disse, rapaz, há 1 hora atrás mais ou menos, você ouviu um tiroteio aqui? Eu disse, Jesus, deixa eu voltar aqui. Disse, não, estava muito bom lá dentro, estava debaixo de uma proteção, estava debaixo, mas algo aconteceu. E ele disse, tem alguém aí da igreja que pudesse falar? Eu disse, deixa eu chamar. Quando eu fui lá chamar alguém, demorei um pouco para identificar alguém que estivesse disponível da igreja. E quando eu voltei, eles já tinham ido embora. Mas graças a Deus, o tempo foi muito glorioso. Deus deixou realmente coisas em corações. E Pedro falando, o apóstolo Pedro falando. E aí eu coloquei um título para essa ministração. Faça o seu melhor para Deus. Olhe para alguém pertinho de você. Diga assim para essa pessoa. Faça o seu melhor para Deus. E não é nenhuma pergunta se você está fazendo o seu melhor. É você ter consciência de dizer assim, eu vou fazer a cada dia o meu melhor. Por mais que eu esteja fazendo o meu melhor, é possível sempre melhorar aquilo que já estamos fazendo. Amém, queridos? E eu não estou falando só no serviço da igreja, apesar do serviço na igreja fazer parte de tudo isso que a gente vai falar hoje à noite, mas o que realmente devemos fazer para Deus é independente de onde estivermos, o que devemos fazer de
de excelência, de ter uma conduta diferente cada dia mais, por mais que possamos em algum momento falhar, de algum momento errar. Quanto mais a gente puder melhorar aquilo que a gente está fazendo, muito melhor será para todo mundo, não só para nós mesmos. Amém, queridos? Então, versículo 10 do capítulo 1 de 2 Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai, aleluia, com diligência. E essa palavra diligência, ela também pode ser traduzida com empenho, com entrega, com dedicação. Procurai com diligência cada vez menor. Aleluia, não é assim que está no seu texto, não? Com empenho menor, não é assim, não? Como é que está na sua Bíblia? Procurai com diligência cada vez maior. Ou seja, é possível melhorar, é possível avançar, é possível crescer, é vontade de Deus. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis tempo algum. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é necessário a gente colocar essa força, esse empenho, essa dedicação. É parte nossa, não é parte de outra pessoa. Não seja ela autoridade sobre a sua vida ou alguém que pode servir você em qualquer momento. É parte nossa a dedicação, a diligência, o empenho, a entrega. É Deus buscando de cada um de nós algo maior para vivermos a plenitude. Amém? Então, a gente experimenta, mas pastor, o que o senhor quer falar com tudo isso? O desejo de Deus para esses últimos dias, para que cada um de nós possamos colocar mais força ainda, mais empenho ainda, naquilo que fomos chamados a fazer. Pastor, o senhor acha que eu não estou fazendo nada? Não, você pode estar fazendo muito, mas é possível sempre fazer um pouco mais. Ou seja, aquilo que eu fiz, com a força que eu fiz, me levou até aqui, para levar muito mais adiante, para ir muito mais além, para correr com uma velocidade maior, para alcançar um êxito maior, vai precisar de um esforço maior. Amém? Para que a gente possa encher essa igreja, possa alcançar os mais de 1000, vai precisar de um esforço. Vai precisar de uma entrega, vai precisar de uma dedicação, vai precisar de um empenho, vai precisar de uma renúncia de si mesmo, das suas próprias vontades, para dizer: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Me inspira que eu vou realmente correr a carreira em direção a isso. Posso ouvir um amém? Eu sei que tudo isso, o empenho, não é para que a gente alcance alguma coisa, queridos. A gente vai falar sobre isso, não é para alcançar alguma coisa. A gente foi salvo pela graça, não foi salvo pelas obras. Não é porque eu vou fazer algo, seja para a igreja, ou seja no meio da minha família, no meu trabalho, onde eu estiver envolvido, seja na escola, onde eu estiver envolvido, não é esforço para fazer alguma coisa, para ter algum mérito ou algum reconhecimento, porque Deus já decidiu te amar, independente do que você faça ou deixe de fazer. O que nós fazemos não muda o amor dele. Se a gente fizer mais do que estamos fazendo, ele não vai amar mais a gente. Ele já ama quem somos. Se a gente fizer menos, ele não vai deixar de amar você, porque você deixou de fazer. Agora sim, existe algo para que a gente faça para agradar a Deus. A gente vai discorrer sobre isso. Existe algo que a gente faz que agrada o coração do Pai. Deus, na verdade, Ele não faz acepção de pessoas, mas busca aqueles que buscam agradá-lo. Ou, na verdade, manifesta a graça dele numa intensidade maior, aqueles que decidem agradar o Pai. Cadê os que são pai ou mãe aqui hoje à noite? Seu filho, quando erra, você decide amar ele menos do que você já amava? Não. Se ele acertar, você vai amar mais do que você já ama? Não. Agora, quando ele acerta, você enche o peito. Meu filho está fazendo algo que me agrada.
Você pode até recompensar por aquilo ali, mas o amor que você tem para com ele não muda pelos acertos e erros que você faz, ou que ele faz para com você. Quem está entendendo? A mesma coisa é nós. Agora, Deus busca de cada um de nós um esforço, uma diligência, uma entrega. Não simplesmente para que tenha essa recompensa, mas para que cada um possa cumprir o papel estabelecido por Ele para a vida de cada um. Amém, queridos? Aleluia. Então, há um lugar para o esforço na nossa caminhada cristã? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Há um lugar para um esforço na nossa caminhada cristã? Não, pastor, assim, eu vivo pela fé. Eu já fui salvo, não preciso. Não, deixa eu te mostrar alguns versículos bíblicos para dar base nisso, para você não achar que sou eu que estou falando alguma coisa, porque eu quero que cada um. Não, a minha vontade não é que cada um se empenhe mais na igreja, é que cada um possa viver a plenitude daquilo que Deus chamou, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua atividade profissional, seja na sua atividade de estudos, aonde você colocar a planta dos pés, você possa experimentar realmente um favor e da graça de Deus. Atos capítulo 24, se você puder ir lá, a gente vai dar uma caminhada agora na Bíblia aqui. Eu sei que o relógio vai dar uma parada, daqui a pouco ele para que a gente possa conseguir aqui. Capítulo 24. Versículo 16 diz assim, Atos 24, 16 diz: por isso também me esforço. Paulo estava dizendo, eu tenho comprometimento, eu me comprometo, eu tenho uma dedicação por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Há um esforço para que essa questão de consciência. Paulo está dizendo, olha, eu coloco força para que o que eu faço diante dos homens, eu possa estar realmente em consciência tranquila. Que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, o que eu coloco realmente as mãos, onde coloco a planta dos pés, eu faço e faço por causa das pessoas para agradar a Deus. Deixa eu te dar outro texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 29, alguns talvez eu vá ler mais rápido aqui, para que a gente possa ganhar tempo. Colossenses 1, 29 diz isso. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então você vai ver Paulo colocando alguns textos, a gente vai ler mais alguns outros. Tudo aquilo que era necessário para ser feito, ele dizia, eu coloco força, eu me afadigo. Pastor, mas assim, o meu corpo não suporta. É quando a gente quer fazer na nossa própria força. Porque quando a gente faz debaixo da graça de Deus, há uma graça disponível e que traz um alívio para realmente suportarmos e crescermos e avançarmos. E eu volto, deixa eu colocar aqui, não estou falando só na questão ministerial. Às vezes isso é dentro da própria casa, às vezes o relacionamento, às vezes o cuidado com os filhos, o relacionamento com o marido ou com a esposa ou com os filhos, não está dando aquele resultado que se esperava, mas às vezes pessoas sabem que deveriam fazer outras coisas, mas não colocam força para fazer, fica sempre esperando que o outro faça alguma coisa, quando elas mesmas já foram orientadas pelo próprio Deus, através de uma ministração, através de uma palavra, de uma leitura de livro, de leitura da própria Bíblia, mas elas não terminam não colocando força, achando que não é capaz de mudar aquela história, quando Deus mesmo já disse que é possível a gente ir muito mais além quando dependemos dele, quando estamos entregues a eles. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Paulo dizendo, olha, é necessário colocar força para encontrar essa paz, para encontrar algo diferente, gerando unidade para encontrar paz, gerando unidade para encontrar paz. Não, mas eu, assim, é graça, eu vou ficar esperando, deitado em berços esplêndidos, as coisas vão acontecer. Não, é necessário muitas das vezes, Deus chamou você talvez para orar um pouco mais, talvez para ler um pouco mais, para se entregar um pouco mais, para perdoar um pouco mais, para amar um pouco mais, para ir além, para ir segunda milha, para fazer a diferença. Deixa eu dar outro texto. Romanos, capítulo 15. Versículo 18. Diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. E alguém uma vez disse assim, que um ministro foi para uma região na África, e começou a ter manifestações de poder, cura, milagres, prodígios, maravilhas. Começou a acontecer naquele lugar. E foram perguntar àquele ministro o que fez a diferença naquele lugar, qual a diferença estava fazendo naquele lugar. O ministro pegou o microfone e disse assim: a diferença naquele lugar, a chave foi virada naquele lugar quando eu cheguei naquele lugar. E aí alguém parou e pensou assim: esse cara está sendo prepotente demais. Esse cara está sendo arrogante demais. Disse, tudo mudou naquele lugar quando eu cheguei. Não foi Deus, não, Deus já estava naquele lugar há muito tempo, mas esperava alguém disponível para fazer a diferença naquele lugar. Era alguém que era uma ferramenta na mão de Deus, sim, mas a consciência que fui eu, porque Deus poderia ter feito através de outra pessoa também, mas as outras pessoas não estavam disponíveis. E Paulo vai falar assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Ministerialmente eu me coloquei à disposição para mudar a chave daquele lugar, daquela igreja, da minha casa, do meu trabalho, aonde eu estava envolvido. Eu decidi mudar aquela história, não esperar que as pessoas mudassem, mas eu pudesse ser a diferença. Versículo 19 ele disse: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Diga assim comigo: eu tenho feito isso também. Diga, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha vizinhança. Chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Pode ser que você já esteja fazendo, não tem problema. Mas Paulo estava dizendo isso. Eu me esforço, eu estou me esforçando. Por onde eu vou, eu prego o Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas são atraídas, as pessoas são convidadas a participarem daquilo que eu estou experimentando. Seja na igreja local ou seja na escola, que muitos que já fizeram aqui já foram abençoados. Então, se eu fui abençoado, eu preciso atrair outras pessoas. Essas pessoas precisam ouvir algo que mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha vida. Pastor, mas assim, se eu for falar disso, parece soberba. Não, é garantia daquilo que Deus te chamou para fazer. É você ser um testemunha viva, dizendo assim: olha, eu conheço um lugar. Pastor, mas tem outras igrejas. Mas você está em uma. E é aquela que você deve amar, aquela que você deve zelar, aquela que você deve ter a visão no coração. Pastor, mas eu não conheço a visão na plenitude. Então busque conhecer, se empenhe em conhecer, se envolva, se entregue até aquilo que você conhece, enquanto você não conhece mais, para se entregar mais ainda. Eu conheço uma escola que alcançou o meu coração, mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha família. Para quem você tem falado dessa escola? Aí ele continua aqui, deixa eu dizer, versículo 20, ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio.
Muito lugar, com a escola a gente vai, onde as pessoas já conhecem Jesus, é fato. Mas como igreja eu vou anunciando, onde as pessoas ainda não conhecem Jesus, para fortalecer e alcançar essas pessoas para Cristo. E aí Jesus pode perguntar, como já desde o Antigo Testamento tem aquele texto, você não precisa abrir, mas lá em Isaías capítulo 6, pergunta: quem eu enviarei? E aí Isaías responde: eis-me aqui, envia o outro, envia o vizinho, envia o pastor, envia o líder do departamento, envia o irmão que tem mais tempo na igreja. Não, Isaías disse: envia a mim. Diga assim: Senhor, estou disponível. Aleluia, aleluia. Então, essa chave para que você possa viver um novo tempo é você mesmo. Você é a chave para viver esse novo tempo. Onde você estiver indo. O entendimento errado leva a uma crença errada. Uma crença errada te leva a resultados errados. Quando você sempre acha que o outro tem que fazer uma força a mais, o outro é responsável por aquilo que você está vivendo, o outro é responsável por aquilo que você não está vivendo, o outro. Não, na verdade, assim, você precisa entender, eu sou responsável por mim mesmo. É possível você influenciar pessoas para o bem ou para o mal, mas a responsabilidade sobre o que está acontecendo na sua vida é toda sua. É toda sua, seja bom ou seja mal. Claro que eu não estou tirando, isentando, quando você está alcançando algo, aquilo que Deus pode estabelecer na sua vida, queridos. Eu estou dizendo que Deus nos dá essa liberdade de escolha, de livre-arbítrio, essa livre vontade de fazer o que quiser. Mas eu faço o que eu quero, mas tenho os resultados daquilo que eu fiz, bom ou ruim. Aleluia. E já dizia, uma pessoa disse que o maior inimigo do cristianismo, quem disse isso foi Stanley Jones. O maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, ou seja, a perseguição, mas o subcristianismo. Quando permitimos que o evangelho se dilua, onde se requer no mínimo de nós, quando o que se requer no mínimo de nós é que toda a responsabilidade, a gente quer toda a responsabilidade transferir para Deus. A gente começa a diluir o evangelho, começa a fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, e dizendo: tudo que está acontecendo na minha vida é porque Deus está no controle, é porque Deus quer, é a vontade de Deus. E Deus vai dizendo: ei, não são as perseguições que mudam a tua vida, não são as circunstâncias adversas que mudam a tua vida. É quando você coloca o evangelho como algo inferior, diluído, que você ouve, mas não acredita nele, ouve, mas não se move como ele, ouve e acha que na verdade não é bem assim, porque afinal de contas eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, e sempre... A Inês lembrou. Isso é da época da Inês. Eu vi lá no museu. Hã? Isso é a época do rádio ainda, Inês, ainda quando aqueles rádios de válvula ainda. Eu vi no museu. Tem um negócio assim, né? Rádio de válvula, né? Isso não é da minha época, não. Aleluia. Lá em casa tinha um desses rádios e era só AM. Não, era uma caixa de madeira desse tamanho aqui. E um dia ele parou, eu inventei de abrir. Achei uma chave de fenda, abri lá, não sei o quê. E achei que com a tomada na energia, achei de colocar a chave na válvula. Queimou, foi tudo, e era só AM. Eu chegava no colégio, o pessoal ficava dizendo: tu já ouviu essa música? Eu disse: não, mas essa música só tocava no FM, não tocava na AM. Isso foi um filme que eu assisti esses dias. Aleluia. Hebreus, deixa eu te dar mais alguns textos para que a gente possa começar a terminar. Teria muito mais coisa para falar, mas eu quero deixar isso no seu coração.
Hebreus, no capítulo 6. Deus está chamando a mim e a você para um tempo, para um esforço, para uma entrega, para uma rendição ainda maior. Na carta aos Hebreus, você vai ver talvez essa carta onde mais se fala: não desista, não pare, não abandone sua fé. Há uma necessidade de uma entrega, de uma rendição, do ir além, de ir muito mais, fazer um esforço maior, dizer ao Senhor: estou disponível. Não, mas não tem como, não coopera aquilo onde eu estou envolvido. Mas Deus disse: eu que vou cooperar com você. Quando você se entregar, quando você disser: eis-me aqui, a minha graça vai ser o que te basta, o que vai te favorecer. Versículo 11 de Hebreus, capítulo 6, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, diga assim comigo, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ou seja, da maneira que eu comecei, quando aquilo que me ardia ao coração, seja na igreja, seja na escola, seja em casa, no casamento, seja nos filhos que nasceram, seja no trabalho, que eu chequei, aquilo aquecia, aquela mesma diligência seja até o fim. Ah, pastor, mas assim deu aquela esfriada. Opa, Deus nos chamando. Deixa eu continuar o texto. Ele diz assim: até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolente ou negligente, que é diferente de diligente. Não vos torneis indolente, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdar as promessas. Tem algo a ser alcançado, queridos, mas vai precisar de diligência, vai precisar de perseverança, vai precisar que cada um possa se empenhar ao máximo. Pastor, o que nos leva a isso? Aquilo que está no versículo 10. Se você voltar um pouquinho, vai dizer: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes, aleluia, pois servistes e ainda servis aos santos. E aí ele continua e diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando, que continue. Olhe para alguém pertinho de você: continue. Diga assim: não pare, não desista, não abandone sua fé. Aleluia, oh aleluia. Então, queridos, Deus é poderoso para nos abençoar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente vê dois conceitos importantes que a gente falou um pouquinho no início: ser amado por Deus. A gente às vezes percebe que as pessoas estão procurando ser amados por Deus, e isso é vontade de Deus, isso é desejo de Deus, isso é uma realidade em Deus. Mas existe um outro conceito que às vezes a gente esquece: viver uma vida que agrada a Deus. E são duas coisas diferentes. A gente, na verdade, deve sempre perceber: Deus me ama. Diga assim: Deus me ama. Mas a gente precisa também corresponder a isso. Algo que a gente faça que agrade a Deus. E isso é os nossos comportamentos. É o que a gente faz. É fato que lá, tanto lá, você não precisa abrir, mas em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ó, vontade de Deus para nossas vidas, porque Ele nos ama, Ele tem uma vontade específica para que todos sejam salvos. Mas o versículo continua e diz que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E é tanto Atos capítulo 10, versículo 34, quanto Romanos 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes, de comportamentos. Aquilo que eu disse, na verdade a gente precisa. Se o meu filho deixou de fazer aquilo que eu desejava que ele fizesse, eu não deixei de amá-lo, mas fiquei triste se ele não fez. Se ele fez, alegrou, agradou o meu coração.
Então, aquilo que a gente faz, o comportamento que a gente tem, mediante aquilo que Deus tem como expectativa da nossa vida, de olhar para mim, para você e dizer assim: rapaz, fosse fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Não, quando chegar o muito eu vou ser fiel. Não, eu vou fazer daquilo que cabe enquanto eu só tenho aquilo, para que eu possa ir crescendo e avançando. E Deus dizendo: vai experimentando demais. Cada coisa que foi colocada na minha mão eu vou sendo fiel. Cada oportunidade eu vou sendo fiel. E Deus vai me levando para as outras oportunidades e fazendo crescer, fazendo avançar, fazendo experimentar das verdades estabelecidas. Amém, queridos? Agora, quando... não precisa abrir também, mas em Romanos 8, quando a gente anda na carne, a gente desagrada a Deus. Se andamos no Espírito, agradamos a Deus. Quando andamos nas nossas vontades, simplesmente vontades carnais, muitas das vezes do pensamento, da vontade de fazer do seu jeito, a gente vai desagradar a Deus. Diga assim: não está falando comigo. E se você quiser abrir mais um texto, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Quero deixar esses textos no seu coração. Não sei se você está anotando, se você está gravando, se você está recebendo. Deixa eu falar daquilo que Deus falou para mim. E eu sei que, na verdade, se Ele falou para mim, para anunciar para você também, é porque Ele quer que você viva algo novo, que você realmente possa experimentar das vontades dEle e correr velozmente a carreira que tem Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para os seus negócios, para tudo aquilo que você colocar à planta dos seus pés. Versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, diga assim, é no Senhor Jesus, que como nós recebeste quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo. Dê glória a Deus. Paulo reconhece que havia algo que estava sendo feito. Ele disse: olha, nós instruímos, nós ensinamos, nós discipulamos, nós demos ferramentas. Algo estava sendo acrescentado, seja através da igreja, através dos ministros, através da escola. Algo estava sendo acrescentado e vocês estavam fazendo algo. Havia algo efetivamente sendo feito. Mas ele diz: continueis progredindo cada vez mais. Não é algo que já aconteceu algo grandioso na minha vida e eu parei. Eu já experimentei de algo poderoso, um milagre, prodígio, maravilha já aconteceram em mim, já aconteceram através de mim e eu parei. Não, Paulo estava dizendo: tem algo em movimento para ser acontecido, para experimentar e para ser levado a outros também. Versículo 2, ele diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Diga assim: eu tenho recebido de Deus orientações para viver algo grandioso. Amém, queridos? Deixa eu abrir um texto aqui para ser rápido. 2 Coríntios, capítulo 9, ou capítulo 5, versículo 9, diz assim: é por isso que também nós esforçamos. É por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Você tem vontade de agradar a Deus? Você tem vontade mesmo de agradar a Deus? Então coloque força nessa verdade para a sua vida. Colossenses capítulo 3. Tem muito texto aqui. Aleluia. Tem ainda mais uns 22. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 22, diz assim: servos. Oh, aleluia. Essa palavra servos no original é escravos. Escravo de quem? Escravo do Senhor. Ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. E essa palavra Senhor aqui é com letra minúscula, que é aquele que talvez esteja sobre a sua vida de autoridade, no seu trabalho, aonde você estiver.
Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, só quando alguém está me vendo, seja no trabalho, seja na igreja, onde eu estou, seja em casa, quando meus pais me dizem o que fazer. Não sirva só quando alguém está vigiando, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E agora temendo a Deus. Então, o que você for fazer não é porque alguém está me vendo, alguém está me cobrando. Não, eu sei o que Deus me chamou para fazer. E se eu sei o que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer independente das pessoas estarem vendo, talvez independente das pessoas estarem sendo gratas a mim. Porque eu não estou querendo agradar aos homens, eu estou querendo agradar a Deus. Eu vou servir aos homens, mas agradando a Deus. Então, independente dos homens reconhecer, é certo os homens reconhecerem? Claro que é. Mas independente se eu estou fazendo para Deus, eu não estou preso nas coisas desse mundo, das vontades. Olha, ele continua o texto, deixa eu continuar com você o texto. Ele diz assim: tudo quantos fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aqueles que fazem injustiça receberão em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, quando você for fazer isso, rapaz, eu quero agradar a Deus, estou fazendo para agradar a Deus. Se Ele me chamou e eu disse, eis-me aqui, eu vou colocar força. E volto a dizer, não estou falando só no tocante das coisas concernentes à igreja, não, queridos, ao chamado ministerial, estou falando na nossa vida. É interessante demais, eu acho que você nunca viveu isso, mas eu já vivi muitas e muitas vezes. As pessoas lá fora, elas têm dito que não querem contratar crente. Muitas empresas, não é crente, eu não quero não. Porque os crentes, na verdade, têm dado mais trabalho, às vezes, para fazer os seus papéis, do que exatamente as pessoas que a gente chama do mundo. Ah, pastor, o senhor nunca errou? Já errei, já falhei, posso errar de novo. Eu estava falando agora numa reunião e dizendo, eu estava ouvindo um ministro, e o ministro perguntaram a ele: pastor, o senhor não tem medo de errar? Ele disse: tenho não. Disse: tem não? Eu disse: tenho não, porque eu vou errar. Eu sei que vou errar, eu sei que eu vou falhar, eu sei que em algum momento eu vou fazer algo que vai às vezes até não ser um erro, mas não alcança as expectativas daquelas pessoas que estão ao redor. Ou às vezes é um erro e frustra as pessoas, porque elas pensavam que você era um super-homem, uma pessoa que não podia falhar nunca. Claro que Deus está nos chamando para a gente não falhar, mas que nós estamos realmente numa situação ou num mundo que às vezes é possível falhar. Deixa eu terminar aqui, ou avançar aqui. Aleluia. Tem uma frase aqui que eu coloquei, é de George Whitefield, aleluia, glória, conterrâneo na época de John Wesley. Ele diz: nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para agradar a Deus. Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para agradar a Deus. Ou gratidão e honra, ou não preocupado com o reconhecimento, dizendo: Senhor, eu quero te agradar. E nunca me sinto tão melhor quando eu coloco força para que isso se torne uma realidade, quando eu me empenho. Claro que eu não estou tentando nos tirar, se porventura a gente esteja aquém, para ir tirar você de um extremo para levar a outro extremo. Tudo na Bíblia é equilíbrio. Não estou falando que não estamos fazendo nada, não estou apontando para um possível erro na sua vida. Eu estou dizendo que cada um de nós precisa examinar a si mesmo e avançar naquilo que é vontade de Deus para as suas vidas.
Amém? Há um combustível dentro de mim, não sei se há dentro de você. Pastor, como o senhor consegue às vezes fazer algo e se tornar incansável? Eu estava dizendo, eu já falei isso, não estou falando isso para crescimento ou engrandecimento meu. Eu lembro da época que eu fazia a rema, queridos. Eu sei que tem um testemunho que faz a diferença. Eu consegui atrair a minha família para caminhar juntos. Mas na época que eu fazia a rema, na igreja que eu fazia parte, o rema era segunda, quarta e sexta. Tinha culto terças e quintas-feiras. Sábado a gente era líder dos adolescentes. Sábado à tarde a gente ia cuidar dos adolescentes. Tinham 40 e poucos adolescentes, a gente cuidando dos adolescentes, fora os nossos dois, tinha mais alguns da igreja. À noite nós tínhamos no sábado culto dos jovens, e a maioria estávamos lá. Domingo de manhã tinha culto, escola bíblica dominical. Eu estava lá na maioria das vezes, nem sempre Virgínia estava. À tarde tinha evangelismo, algumas vezes eu me envolvia com evangelismo também. À noite tinha culto. Pastor, como o senhor conseguia? Porque algo ardia no meu coração, por causa da transformação que me alcançou. Eu precisava levar aquilo também para outras pessoas. Eu precisava ser um instrumento. Eu ia lá para o evangelismo. Não era às vezes agradável, porque a gente pegava uma faixa etária. A gente tinha um evangelismo nas casas, mas tinha um evangelismo na rua. E a gente pegava uma faixa etária de pessoas que vinham das praias. A praia de Olinda era bem perto da igreja. E ia para esses bairros circunvizinhos, pessoas iam passando, pessoas que tinham bebido, pessoas que estavam cansadas, e abordar aquelas pessoas, mas ardia algo no meu coração. Eu preciso fazer aquilo que alguém fez para me alcançar. Eu preciso ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, como alguém foi para me alcançar. Amém, queridos? Então é da fraqueza que a gente tira forças. Oh, aleluia, faça o seu melhor para Deus. O louvor pode vir aqui. E aí a gente vai finalizando com essa pergunta: você tem feito o seu melhor para Deus? Não é nem para que você possa responder para alguém. Responda para você mesmo. Você tem feito o seu melhor para Deus no seu trabalho, no seu casamento, na sua família? A sua vida tem agradado a Deus nessas áreas, seja dentro do seu ministério, dentro dos seus estudos, a escola, a faculdade onde você está inserido, o trabalho onde você está inserido, a família onde você está inserido, a igreja onde você está inserido. O que você faz é para agradar a Deus ou está tentando agradar a homens e querendo reconhecimento de homens? Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 23. Aleluia. Vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Então eu aguardo, ansioso, desejoso, ouvir isso do Senhor. No dia que Ele virá, vai dizer: ei, servo. Eu não estou falando de perfeição, mas de desejo, de intensidade, de intencionalidade. Não adianta ser intencional se não formos intensos. Não adianta também ser intenso se não tiver uma intenção também naquilo, um propósito específico. Há uma porta, há um caminho, mas há um alvo. Há uma porta para todos nós, há um caminho a ser seguido, mas é necessário ter um alvo. Há um alvo para onde devemos prosseguir. Pai, a minha oração nessa noite, que essa palavra ela tenha uma aplicação na vida de cada um. Que cada um deseje olhar para si mesmo e possa dizer: eu posso, porque Ele já me orientou, Ele já me instruiu, Ele já me levantou, Ele já me colocou de pé. Estava no lamaçal, perdido, sem rumo, vazio, mas Ele me resgatou daquele império, aquelas trevas que estava acabando comigo, com a minha vida, com a minha família. Me transportou para um reino poderoso. Faça o melhor, ou faça o seu melhor nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Você pode ficar de pé.
Mas se quiser continuar sentado, não tem problema. Se quiser se ajoelhar, levantar as suas mãos. Mas eu quero deixar isso no seu coração. Há uma necessidade para esses últimos tempos de fazer um esforço. Talvez alguém te machucou, talvez você machucou alguém, talvez você errou, talvez alguém errou com você, talvez algo não saiu do jeito que você planejou. E eu não falo só nesse ano, pode ser que tenha sido nesse dia, nesse mês, em algum momento da sua vida, seja pessoal, ministerial, profissional, onde você estiver inserido. Mas Deus está dizendo para mim e para você, tem algo novo a ser vivido. Então faça o seu melhor. Faça da sua vida algo que agrade a Deus. Deseje ardentemente no seu coração agradar a Ele. Mesmo que você vá servir aos homens, faça como se estivesse fazendo para Ele. Mesmo que aqueles homens aparentemente nem serão merecedor, mas se você olha para Deus e olha que Ele fez por você quando você ainda não era merecedor, então se você olhar para Ele, você vai dizer: eu vou fazer, porque Ele me chamou para fazer algo grandioso. Oh, aleluia! E deixa eu terminar com essa frase do seu coração: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você vai levar dessa vida é a maneira que você está vivendo. É a vida que você está levando, comprometimento que você está tendo com aquilo que Deus falou ao seu coração. Pastor, eu tenho que estar em todos os cultos, eu tenho que estar em todos os departamentos, eu tenho que atender. Não. Não pergunte a mim, pergunte a Ele. Ele que vai te orientar. Ele que vai te dizer: pastor, eu tenho que perdoar minha esposa quantas vezes, meu marido quantas vezes, perdoar meus filhos, perdoar meus pais, perdoar meu vizinho, perdoar as pessoas no meu ministério, na minha igreja, onde eu estou inserido. Quantas vezes você quiser agradar a Ele. Ele te amou de tal maneira que deu, Ele se entregou, foi escolha dEle. Ele doou o melhor que Ele tinha para que você pudesse viver o melhor que Ele tem para a sua vida. Ele te atraiu e quer você por inteiro. Ele não quer você com reservas, você fazendo algo que é favorável. Não, Ele quer que você faça algo que possa exercer realmente algo influenciador na sua vida e através da sua vida. Por quê? Porque Ele te capacita, Ele faz forte o cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele está cada vez mais chamando a mim e a você: ei, seja forte, seja corajoso, corajosa. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Não mandei você fazer. Se foi Deus que mandou, se foi Deus que atraiu você, se foi Deus que te estabeleceu naquilo que você está fazendo, onde você está inserido, é Ele mesmo que capacita, é Ele mesmo que direciona, é Ele mesmo que inspira. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que entenderão para aquilo que foram chamados, não por uma denominação, não por uma liderança, mas perceberão nesses dias e nesses últimos dias que o Senhor tem nos chamado para ir muito mais além, com muito mais diligência, com muito mais empenho, com muito mais entrega, com muito mais comprometimento, com muito mais desejo ardendo no coração.
não esquecendo da família, não esquecendo do trabalho, não esquecendo das atividades, dos relacionamentos, mas dizendo: Senhor, eu quero te agradar. E se o Senhor me chamou, eu não vou ser negligente nas outras áreas, mas vou ser intenso naquilo que o Senhor me chamou. Eu não vou me preparar para estar pronto, eu vou estar disponível, e sei que o Senhor me capacitará a fazer aquilo que está estabelecido no seu coração, como plano, como propósito, como alvo para a minha vida e através da minha vida. Senhor, eu acredito como visão da Igreja Verbo da Vida, também Juiz de Fora, alcançando milhares de pessoas, transformando milhares de vidas, milhares de famílias sendo levantadas, sendo tiradas do império das trevas. Pai, eu acredito no Rema funcionando para aquilo que foi chamado para essa cidade, alcançando pessoas. Pai, eu declaro, Pai, no coração daqueles que já fizeram o Rema, dizendo para o Senhor, não para uma direção, não para um pastor, dizendo eu quero ajudar, não, dizendo para o Senhor: Pai, eu vou ser essa ferramenta. E depois de dizer para o Senhor, seremos esses instrumentos. Como o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, ferramentas como rede social, mas muitas das vezes nós mesmos não nos utilizamos das ferramentas para sermos os anunciadores das verdades que o Senhor já estabeleceu. Mas, Pai, se o Senhor nos inseriu nesse meio aonde estamos, na casa onde moramos, no bairro onde estamos inseridos, na igreja onde estamos inseridos, no trabalho onde estamos inseridos, escola ou faculdade onde estamos inseridos, é porque tem um propósito do Senhor para as nossas vidas. Não é em vão, Pai. Seja no trabalho, carteira assinada, ou seja num profissional liberal. Claro que ninguém vai estar falando simplesmente daquilo que é só sua vontade, mas existem direções específicas. Ninguém vai chegar no seu trabalho e dizer: agora eu vou pregar a palavra. Mas a própria vida pode ser um instrumento de falar muito mais do que a voz, e pessoas serem atraídas. Onde que você aprendeu isso, rapaz? Vinde verde, vinde verde, vinde verde. A igreja onde eu faço parte, a escola que trouxe ferramentas, instruções, orientações, para que eu possa viver e a minha família experimentar de grandes coisas. E Deus tem isso para você também. Deus tem isso para a sua família, tem para a família de todos aqueles que cercarem você, por onde você for. Você vai ter uma oportunidade maravilhosa nesse final de semana. Do sábado para o domingo, muitas pessoas se reúnem para falar desse Jesus que está chamando você para se esforçar muito mais. Você pode até dizer aí: o pastor está querendo. Não, eu falei do que a Bíblia diz. Fale com ele a esse respeito. Se você chegar, seja no seio da sua família, diga para ele, seja corajoso, seja corajosa. Ei, me dá a oportunidade de orar nesse momento. Eu quero agradecer por mais um ano. Eu quero agradecer por mais uma oportunidade de vida, de estarmos. Ah, pastor, eu não acredito. A Bíblia até mostra isso, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E o que importa? O que importa é que está se comemorando o aniversário dele. Independente da data que ele nasceu, ele nasceu. Ele nasceu para nos dar essa oportunidade de vida. Ele ressuscitou, sim, mas para que ele ressuscitasse, primeiro ele tinha que ter nascido. E aí você pode fazer aquele momento e trocar presentes, de comer alguma coisa, um momento maravilhoso, mas também de falar do amor dele, da bondade dele, daquilo que ele fez na sua vida. Pastor, se ninguém lá acreditar nessas verdades, mostra a sua vida. Mostra o que ele fez na sua vida, a transformação que já aconteceu. Pastor, tem muita coisa para ser melhorada. Todos temos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então seja essa bênção também para que outras pessoas
possam experimentar de um tempo novo. Pai, eu declaro que nós vamos voltar para os nossos lares com essas verdades, como oportunidades de aplicarmos isso. É possível, Pai, independente de nossa condição social, cultural, financeira, até da nossa condição emocional, Senhor. O Senhor pode fazer que as pessoas olhem para nós e enxerguem o Senhor em nossas vidas. Eu creio que pessoas como nós, como cada um que está aqui, de pessoas olharem para nós e dizer: que amor é esse na sua vida que me constrange? Eu te fiz mal, eu te quis mal, mas você ainda assim me ama, assim você ainda me dá a oportunidade de trilhar um caminho. Isso pode ser no meio da sua família, talvez um meio aonde você estiver inserido nesses dias, seja no dia 24 ou mesmo no dia 25, e você dizer: Senhor, eu estou aqui e vou me esforçar a fazer do Senhor conhecido através da minha vida. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por essa igreja, obrigado por essas famílias, obrigado por os lares aqui representados por homens e mulheres, filhos, mães, sobrinhos, tias, tios, avós, netos. Obrigado por cada um, empresários, profissionais liberais, empregados, empreendedores, Pai, ministros do Evangelho, filhos do Senhor, capazes de fazer a diferença, de serem a diferença, Pai, aonde querem. Obrigado, Pai, por subir nos nossos corações louvores que vão agradar ao Senhor. Louvores que não serão música simplesmente. Alguns cantarão as músicas da moda, independente do ano, do tempo que ela foi lançada. Mas outros cantarão com a sua própria vida, louvores, salmos, hinos, cânticos espirituais. E cairá por terra todo o impedimento daquilo que estava tentando parar o teu povo de andarem por fé, de entenderem para aquilo que foram chamados. Senhor, eu disperso cada um possa voltar para os seus lares, debaixo da tua graça e unção, dizendo para o Senhor, não para pessoas. É possível falarmos para pessoas e dizer: ei, vamos juntos, vamos crescer, vamos avançar, vamos prosperar naquilo que Deus nos chamou. Mas, Senhor, se não dissermos para o Senhor, e se não for verdadeiro no nosso coração, será só palavras ao vento. Mas eu declaro um novo tempo, uma nova história, uma nova fase, um novo e vivo caminho, Pai, preparado. Não porque teremos tempo, mas teremos entrega, teremos dedicação, seremos realmente aqueles que vão fazer a diferença, que serão a ferramenta poderosa nas suas mãos. Então volte para o seu lar nessa noite e faça o seu melhor para Deus. Decida com aquilo que você já tem, agradar a Ele. Agrade com a sua vida, agrade com a sua entrega, agrade com o seu comprometimento, com o seu comportamento. E seja realmente abençoado na prática da palavra. Antes de você sair, cumprimente alguém e vão em paz, debaixo da verdade. Domingo à noite estaremos reunidos para louvarmos, celebrarmos mais uma vez o Senhor.
estação chegou. Novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou.